Olá, tá começando agora o programa Destino aqui na Arauto News. Esse é o programa onde a cada semana a gente recebe algum viajante da nossa região para contar um pouco das suas experiências de viagem, morando fora do país. Cada semana a gente tem novas histórias para contar. O programa Destino que conta com o apoio do Dojef Viagens. Embarque nos melhores roteiros internacionais com conforto, segurança e assessoria do início ao fim. Do Caribe à Europa, da Ásia aos Estados Unidos, viaje com quem entende do assunto. No programa de hoje, a nossa convidada é a Bruna Renata Halber, que é engenheira de qualidade e que mora há 5 anos fora do país, morando na Suíça. E a Bruna conhece também 17 países hoje, recebendo aqui para contar um pouco dessas experiências. Bruna, obrigada por ter aceitado o convite, um prazer te receber. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Queria que tu começasse me contando um pouco como é que é a tua história com viagens, assim, é algo que tu sempre gostou, sempre te interessou? Então, a minha família não é uma família de viajar muito, assim. Quando eu era criança, nas férias da escola, a gente ia pra praia no litoral sul aqui mesmo. E com o tempo, assim, quando eu comecei a estudar inglês, começou a surgir isso, essa vontade de viajar. E eu sempre dizia, meu sonho era ver neve, né? Uhum. E eu sempre pensava assim, acho que eu nunca vou ver neve, sabe? Então, tem bom, né? Só se fosse aqui pra questão pro lado perto do Rio Grande do Sul e tudo, mas, né, não era uma coisa que passava na minha cabeça. E com o tempo, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na Philip Morris, que é uma empresa internacional, então eu comecei a ter contato com pessoas de fora, né? E começou a despertar aquela vontade, mas era um sonho pequenininho, assim, sabe? Então eu comecei a viajar um pouco dentro do Brasil, né? Eu fui um pouco pro Nordeste, pro Rio de Janeiro, ali, começou a nascer aquilo. Uhum. E teve um momento, então, que eu tive uma oportunidade, né? Que meu namorado trabalhava na Philip Morris em Portugal também, ele foi transferido pra Suíça. E ele falou, tá, e aí, vamos, né? E eu tava aqui em Santa Cruz e eu disse, como assim, vamos, né? Eu tenho que largar tudo e ir pra lá, é um idioma novo, né? A gente mora na parte que fala francês. Uhum. E eu pensei, nossa, eu não sei falar francês, como é que vai ser, né? Só com inglês. E surgiu, né? Então eu tive essa oportunidade de morar lá com ele, assim, a gente começou nossa vida juntos, digamos, lá na Suíça, né? Porque antes estávamos separados. E daí, uma vez que tu começa a viajar, é um novo mindset, né? Aquilo abre na tua cabeça, assim, e tu só tem vontade de viajar, tu termina uma viagem planejando a próxima já, É né? verdade. E daí começou a nascer esse desejo, assim, de viajar. Sim. E ele é brasileiro ou ele é português? Melhor, ele é gaúcho, de Santa Cruz do Sul. Ele é daqui, Ele é mas daqui. ele trabalhava pra Portugal. Ele trabalhava na Philip Morris de Portugal também, porque o bom de trabalhar em empresa internacional aqui, que a gente tem muito aqui em Santa Cruz, também é isso. Que nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais o mundo, né? Porque às vezes é a primeira porta de entrada, digamos assim. E a gente se conhecia aqui de Santa Cruz, mas não muito, assim, porque quando ele saiu do Brasil, faz muito tempo já, faz mais de 10 anos, então a gente se via de corredor, assim, mas depois de um tempo, eu tava solteira, ele também, a gente começou a conversar por Instagram mesmo e começou a rolar o namoro à distância, assim. Eu fui algumas vezes para Portugal visitar ele, eu amei, né? Porque Portugal é um sonho, assim. Sim. A gente sente aquela coisa de Brasil lá, né? E daí eu comecei a ter vontade de morar fora e pensar, será que eu vou conseguir, né? Porque é sempre um desafio também. Sim. Qual foi a tua primeira viagem pra fora? Foi pra Portugal? Foi pra Portugal, sim. E como é que foi, assim, enfim, toda essa experiência, né? Claro que não tem a barreira do idioma, né? Mas culturalmente, assim, as tuas impressões e tá com alguém que mora também, tu tem uma visão um pouco diferente do que se tu tivesse só turistando, né? Eu sempre digo, assim, que eu não posso dizer que eu fui super corajosa, sabe? Eu tenho que dar o mérito pra ele, porque eu acho que sozinha... Claro, talvez se eu tivesse uma amiga que dissesse, vamos ir, eu já fui, eu teria ido, mas sozinha eu ia ter medo. Então, claro que Portugal, como tu disseste, tem toda essa questão da língua de ser a mesma, né? E a gente ouve falar muito de Portugal pela colonização do Brasil. Mas imigração, passaporte, eu nunca tinha feito isso, só dentro do Brasil mesmo. E aquele voo enorme, né? E os meus pais assustados. Ai, como é que tu vai ir pra Portugal, né? A gente não conhece ele. Mas eu já conhecia a família dele aqui, então foi muito bom. E pra mim foi maravilhoso, porque ele tava trabalhando, mas eu estava de férias. Sim. Então eu fui pra lá e ele tem toda a listinha já de lugares pra visitar. E lá na Europa, o bom é que pra viajar é muito mais fácil que aqui no Brasil, né? Sim. Então pega um trem aqui, um comboio lá, o avião geralmente é bem mais barato. E daí a gente conseguiu fazer França no primeiro ano e eu fui sozinha pra Itália. Foi minha primeira viagem sozinha de lá. E Portugal eu turistei bastante, assim. Já na primeira vez que eu fui, eu fiquei 2 semanas e já comecei a ir.
E ele sempre me incentivando, né? Porque ele gosta muito de viajar. Então, isso também veio um pouco dele, assim. Sim, também teve um pouco da influência ali. Com certeza. Não, eu tenho certeza que se ele não tivesse, talvez eu teria ido, sim, mas seria muito mais difícil, né? Sim. Porque tu ter com quem contar e a pessoa que já conhece lá te dá uma segurança muito mais grande, principalmente, muito maior, principalmente pensando quando a gente tem que largar tudo, né? É uma decisão muito importante, assim, muito crítica. A tua família, é tudo complicado, né? Então, quando tem alguém para ir contigo, é muito melhor. Com certeza. E essa primeira experiência na França, como é que foi? Quais foram as tuas primeiras impressões, assim? Nossa, é uma coisa muito clichê, assim, porque é muito estranho. Porque hoje a gente mora num país que fala francês, né? E eu e ele, a gente falava inglês, espanhol, assim, e ele fala alemão também, daqui de Santa Cruz, eu não. E daí nós chegamos na França e aquelas placas todas em francês, né? Tava escrito sortie, que é saída, né? E nós dizia sorte, tá escrito sorte na placa, né? A gente não entendia nada, assim. Eu lembro que a gente passou um perrengue muito legal, agora é legal de falar. A gente tava lá e os pedágios eram todos com moeda naquela época, não tinha, faz o quê? Uns 6, 7 anos já. Não tinha cartão ainda. E nós não tínhamos moeda junto. E nós paramos, assim, o trânsito, uma fila enorme, o pessoal falando francês. E o pessoal da França não gosta de falar inglês, né? Eles são muito, assim, metódicos nisso, que eles querem falar francês e a gente não entendia nada, sabe? E nos perdemos também. A gente foi numa região do sul da França, lá perto da praia, e nós de GPS, assim, e, claro, né? A gente tava há pouco tempo juntos também. Nos perdemos, a gente pegou 3 vezes um túnel de 17 quilômetros, assim, ficamos rodando, sabe? Mas, assim, ó, foi um sonho, sabe? E foi ali que eu acho que são essas experiências que nos fazem ter vontade, sabe? Que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Sim. E quando tudo se dá certo, assim, mesmo que tu passa por um perrengue e tu consegue sair dele, né? Começa a dar aquela confiança e aquela vontade de viajar, conhecer uma outra cultura, ver as coisas que a gente vê só em televisão, né? Sim, acho que o que tu falou ai, foi muito legal, é porque o perrengue, claro, na hora é um horror, mas depois ele gera um entretenimento, né? Sim. Gera uma piada, sabe? Tipo, a gente passa pela placa, hoje eu só olho pra ele e digo, te lembra a primeira vez que a gente viu a placa, né? A gente não pegou a saída certa, caiu no pedágio, não tinha como passar. Sim. E a tua primeira viagem sozinha, então, foi pra Itália, que tu comentou. Isso. Como é que foi dessas primeiras experiências, deu a vontade de viajar sozinha também? Então, assim, hoje eu sou uma pessoa muito organizada, extremamente. Eu amo planejar viagem, é o que eu mais gosto de fazer. Quando ele sugere o destino e eu faço todo o roteiro, de início ao fim. E quando eu tava lá, ele me disse, olha, eu vou ter que viajar a trabalho, e era na semana do Corpus Christi. E eu não sabia, tava totalmente desligada. Daí eu disse, onde é que eu vou ir, né? Eu ia passar em Paris, na França. Eu fiz uma escala longa antes de ir embora, eu ia passar um dia em Paris. Daí eu pensei, vou pra Roma, né? Tipo, era barata a passagem e tal. Mas era naquela semana e tava lotado, o Vaticano lotado, a cidade lotada, assim. Eu peguei 4 dias e fui, e era em junho, julho, que é o auge do verão lá. E muito quente, assim. Eu lembro que eu ia tomando água, porque tem muita fonte, e eu ia só no telefone com um carregador extra, assim, pra ir de um lugar pro outro. Eu não sabia pegar trem, eu fazia 25 km por dia caminhando. Eu ia do Vaticano pra Fonte de Trevi, pro Coliseu, e assim eu ia, sabe? E daí eu peguei uma insolação, inclusive, porque totalmente desinformada, assim, sabe? Eu não fiz roteiro nenhum, eu só fui. E foi a primeira vez que eu viajei sozinha. E até hoje, quando eu tenho que viajar sozinha, me dá aquele friozinho na barriga. Mas hoje eu já pesquiso onde eu vou ir, eu reservo hotéis. Claro que aquele dia eu também tinha reservado hotel, mas eu tento fazer um roteiro pra saber quantos dias eu preciso ficar no lugar, né? O que eu não posso perder, que isso é o que mais me incomoda, tá num lugar e saber, eu deixei passar, quando é que eu vou voltar aqui? Eu deixei passar uma oportunidade tão legal, sabe? Sim, mas essa organização, tu acha que é algo que talvez dá uma segurança a mais, assim, por exemplo, pra quem não tem tanta experiência, ou pra quem viaja sozinho, é uma garantia a mais, assim? Eu acho que ajuda muito em várias questões, assim. Tem gente que, tipo, viaja sem planejar, por exemplo, e depois se assusta com o valor, né? Porque tem toda a questão da conversão. Mas pra mim, o que pesa mais, as primeiras viagens eu não planejei. E daí eu dizia, eu tô aqui agora, eu perdi de tal lugar, ou tinha um show muito legal e eu não fui, sabe? Então eu acho que isso é muito importante, mas também tem toda a questão da segurança, de tu saber quais são a documentação que tu precisa, vacinas, pra calcular bem quantos dias tu tem que ficar no lugar, né? Sim. Ou se tu consegue conectar com algum outro lugar e fazer 2 viagens em uma também, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, principalmente pra quando vai pra fora. E eu achava antigamente que a língua era uma barreira.
Quando eu morava aqui, eu dizia, ai, como é que eu vou ir pra fora, né? Meu inglês é muito básico. Não era básico. Hoje eu vejo que a gente põe a barra muito alta, né? Que nosso inglês é super bom e a gente se vira super bem, o brasileiro. Mas eu dizia, eu não falo inglês tão bem, então talvez eu não posso ir, eu não vou nem conseguir pedir uma comida no restaurante. Consegue, a gente consegue. Especialmente hoje com a internet, e tradutor e tudo que tem, a gente dá um jeito, sabe? Eu tenho amigos que às vezes vão me visitar que não falam inglês. Falam só o básico, hello, né, please, thank you, e era isso, sabe? E a língua a gente consegue, mesmo quando tu vai num país que não fala muito inglês, tipo a França, por exemplo, a Suíça ainda vai porque ela é bem internacional, assim. Mas, claro, né, não é aquela coisa do dia a dia, assim, pra turistar, sim. Se tu vai em lugares turísticos, mas se tu vai no mercado, tu já não te comunica, sabe? Sim. E dessa primeira viagem sozinha, a tua percepção de viajante, especialmente como mulher sozinha, teve algum momento que tu se sentiu insegura? Enfim, como é que foi? É até engraçado de falar isso. Quando eu cheguei em Roma, tava muito quente, como eu disse, eu peguei minha insolação. Então, no segundo dia, eu mudei minha estratégia. E lotado, assim, não dava pra ver nada. Tirar uma foto era impossível, porque tinha muita gente. Como eu tava toda queimada, eu pensei, vou fazer diferente. Eu vou sair pra caminhar às 4 da manhã, porque amanhecia às 5. E assim eu consigo ver os lugares mais vazios, já tá amanhecendo, a luz tá boa. E daí eu vinha pra casa pelas 10 da manhã, dormia até umas 4, 5 horas, né, pra recuperar. E depois eu ia de novo, sabe? E eu me senti super segura. Porque lugares muito turísticos, eles... Claro, tu tem que ter atenção, tu não pode andar com a bolsa pra trás, telefone no bolso. Mas o brasileiro é vacinado nisso, né? Sim. A gente sempre sabe. Então eu tinha toda essa questão já de prestar atenção, né? Eu cuidava das minhas coisas e eu nunca me senti... em perigo, sabe? Ou com medo. O meu medo era de acabar minha bateria e eu não saber voltar pro hotel. Mas tirando isso, assim, foi super de boa. Em todos os países que eu fui, eu nunca me sentia com medo, sabe? Mas isso que tu falou, acho que é algo interessante, porque a gente, como brasileiro, se tu vai a Porto Alegre, tu sabe que tu não tem que ficar com o celular na mão, dando bobeira, com a carteira pra fora do bolso, enfim. Então a gente já é um pouco preparado para essas situações, né? Sim, eu acho que... E principalmente eu falo isso pro pessoal de lá que quer vir pra cá. Porque o Brasil é muito conhecido pelo carnaval e pelo futebol, né? Então eu tenho muitas amigas que dizem, eu quero conhecer o Rio, por exemplo. E eu fui pro Rio, mas eu nunca fui no carnaval, porque eu tinha medo. Né? Eu não tinha amigos muito próximos no Rio, eu iria se eu tivesse amigos, mas como eu não tinha, eu nunca fui quando eu morava aqui no Brasil. E eu sempre digo, sabe, prestem atenção quando vocês vão pro Rio. Eu não quero assustar as pessoas, mas eles vêm de um mundo um pouco diferente do nosso. Sim. Hoje já não é como era antigamente, a gente já foi assaltado na Suíça, por exemplo, que é pra ser um dos países mais seguros, já roubaram nossa bolsa do stand-up paddle na beira do lago, assim, com chave, que eu tive que voltar só de biquíni pra casa, porque até minha roupa tava dentro e foi, sabe? Sim. Mas é muito raro de acontecer. E daí eles não têm essa mentalidade de prestar atenção nesses detalhes, sabe? De evitar de usar relógio, né? Coisas que a gente já tem por natureza. Eu acho que isso já vem no nosso DNA, assim, que a gente presta atenção nessas coisas. Com certeza. E como é que foi receber, e depois, assim, então, a notícia, né? Essa oportunidade de morar na Suíça, essa preparação antes, documentação, enfim, como é que é esse processo? Assim, pra mim, eu sempre digo, foi a decisão mais difícil que eu fiz na minha vida, que eu tive. E eu sou muito orgulhosa de ter tomado ela, eu não me arrependo nada, sabe? Tipo, hoje, porque é muito difícil escolher tu deixar... Eu amo Santa Cruz, sou apaixonada por aqui, eu venho todos os anos, se eu posso, porque eu amo a nossa cultura, eu amo que agora que tinha Oktoberfest, e eu tenho amigos, a minha família toda daqui, então é muito difícil tu largar tudo. E, claro, como eu disse antes, pra mim foi muito mais fácil, porque o Luiz morava na Suíça, então eu tive todo o suporte dele, e a Philip Morris, quando ela transfere um funcionário de um país pro outro, eles trazem a família. Então eles te dão todo o suporte com a documentação. Legal. E eu não fui morar em Portugal com ele justamente por isso, porque em Portugal tem muito brasileiro que fique legal, e a gente teria que casar já de largada, assim, né? E daí teria que casar, pedir o papel e depois eu ir pra lá, pedir demissão aqui. O mercado de trabalho em Portugal é um pouco mais difícil, né? Principalmente para nós brasileiras. Então, quando era em Portugal, não ia dar. Eu não tive coragem. Mas quando a gente foi pra Suíça e a Philip Morris nos deu todo esse apoio, ali foi a cereja do bolo, sabe? Tipo, me deu a coragem que faltava, assim. Eu conversei com os meus pais e disse... Meu pai, tipo, ele é fazendeiro, assim. Ele nunca teve celular na vida dele. Ele tinha até 2 anos atrás aquele celular de abrir, sabe? E eu falei assim, esse pai, eu vou me mudar. Ele disse, filha,
se tu é teu sonho, vai, ele falou. A gente vai dar um jeito e eu vou... Ele é bem gaúcho, assim. Ele falou, eu vou aprender a lidar com vou domar esses telefones e a gente vai se falar por vídeo e tá tudo certo, sabe? E a gente consegue, assim, eu acho que hoje, honestamente, eu falo mais com os meus pais do que quando eu morava aqui. Sim. Porque a gente aprende a dar valor às pessoas que moram longe, aos momentos que tu tá junto, sabe? Ai, que bacana. E, Bruna, antes tu comentava como é que foi essa reação da tua família, enfim, e eles chegaram já a te visitar? Então, eu ainda estou num trabalho psicológico, assim, pra fazer a minha família ir pra lá. A minha mãe nunca tinha viajado de avião, né? Minha família é toda muito simples, assim, meu pai, ele tem empresa e tudo, mas ele é extremamente simples. E eles nunca andaram, meu pai nunca andou de avião. E honestamente eu não acho que ele vai andar. Eu acho que essa é uma causa perdida, assim, eu tenho que vir pra ver ele. Mas a minha mãe, eu tô entrando na mente dela ano passado, a última vez que eu vim pro Brasil, nós fomos pra uma ilha na Bahia, que eu esqueci o nome agora. E a gente ficou lá uma semana e daí, quando a gente entrou no aeroporto, antes de chegar no aeroporto, eu fiz todo um roteiro com ela. Eu disse, a gente tem que fazer isso. E quando a gente chegou no aeroporto, eu cheguei com 4 horas de avanço e eu disse, tá, mãe, agora é tu que me leva até o avião. E daí eu fui fazendo o exercício com ela, pra ensinar ela, né? Porque a minha mãe também não fala inglês, né? Ela só fala português e italiano. E eu consigo levar ela pra lá passando pela Itália, por exemplo, pra ela fazer a imigração mais fácil, ou por Portugal, né? Que fala português. Sim. Mas tá nos planos, assim, eu espero levar ela ano que vem. Ai, que legal. E pra ela também conhecer a minha vida nova, né? Porque quando a gente mora fora, a gente muda. É uma cultura diferente, a comida, a casa, tudo é diferente, né? E ela não conhece a minha casa hoje, então eu sempre digo, eu quero muito que tu venha, assim, pra saber um pouco como é a minha realidade, entender também, porque é um pouco difícil pros pais entenderem por que a gente não quer voltar. Sim. Né? Então eu quero que ela entenda isso também, assim. Mas eu tenho alguns amigos e parentes que vão, primos. Agora, semana passada, eu tive um primo de Porto Alegre que ficou conosco, que fez uma Eurotrip também. E os meus sogros sempre vão. E é até engraçado, assim, porque eu adoro comprar passagem, planejar viagens, como eu falei. Então eu compro a passagem deles, né? Então já foram 3 vezes nos visitar. Eles vão de 2 em 2 anos. E o primeiro ano que eles foram 3 semanas, né? A gente não sabia como ia ser a convivência. Daí, na segunda vez, eles foram 45 dias. Agora, esse ano, eles estavam lá conosco no verão. E eu falei assim, quem que vai comprar a passagem de vocês? Ah, é tu? Eu disse, então, eu que decido quantos dias vocês vão ficar. eu não aceito menos que 3 meses aqui, que é o limite, assim. Eles foram com 4 dias pra vencer o visto, sabe? Porque a gente se sente em casa, né? É tão bom ter a família por perto, aquele amor, aquela coisa que a gente sente falta lá. E eles vão muitos, eles já têm 70 e poucos anos, assim, mas eles vão, sempre encaram os voos, os perrengues e estão sempre lá conosco. Que legal. E como é que é essa... Eu antes comentava, né, dessa coragem que precisa pra, enfim, deixar toda a vida que tu conhece pra trás, a tua família, enfim, começar tudo de novo. E como é que é a questão de rede de apoio lá, né? Por exemplo, vocês têm, tu comentava antes que tem um certo apoio da empresa, mas já tem amigos, já tem outras relações lá, de colegas de trabalho, enfim, mas como é que foi nessa chegada, esse começo, assim? Então, eu acho que a minha época foi a pior de todas, porque eu fui durante o Covid. Então, era aquela coisa que não dava pra sair de casa. Claro, podia, com máscara e tal. E funciona muito bem ônibus, essas coisas, mas eu não tinha coragem nem de pegar ônibus. Porque eu dizia, nossa, eu vou entrar no ônibus, eu vou falar o quê? Eu vou descer aonde? Eu não entendo o que estão falando, sabe? Sim. E eu acho que a escolha de morar fora é muito pessoal. Tem muita gente que me diz, e aí, o que tu acha? E assim, é uma coisa muito pessoal. Depende se tu é apegado à tua família ou não, se eles viajam ou não. Depende de por que tu quer ir morar fora, sabe? Se tu tá indo sozinho ou com alguém, porque é sempre uma escolha muito difícil, né? A gente sempre fala, a qualidade de vida lá é muito boa. E quando eu venho para Santa Cruz, eu tenho um pouco mais de dinheiro do que eu tinha quando eu morava aqui, e eu consigo viver momentos com as pessoas que eu amo, que talvez antes eu faria 1 vez por ano, 2, e acaba sendo elas por elas. Mas tu vai perder aniversário, tu vai perder criança que nasce dos teus amigos, talvez vai ter um casamento que tu não vai poder ir, Dia das Mães, tu não pode ir na tua mãe comer um churrasco, entende? Então a gente sempre fala, o nosso dinheiro custa caro, né? Eles falam, mas ganha bem lá fora, tu tem muito mais segurança. Eu disse, tem, mas isso custa muito caro. Custa os momentos que tu perde com a tua família, com os teus amigos, sabe? E eu tenho sorte nisso também, porque como a gente trabalha na Philip Morris, e a Philip Morris leva muita gente daqui pra lá, também tem a JTI, nós temos muitos gaúchos, pessoas de Santa Cruz e de Veracruz que moram
em Neuchâtel, que é a minha cidade, e em Genebra, que fica 2 horas, mais ou menos. E a gente se junta, tipo, a gente faz o 20 de setembro, a gente faz um churrasco com 50 pessoas e música gaúcha o dia inteiro, sabe? Pra viver aquilo, assim, e também pra ensinar pras crianças que estão lá, que nasceram lá, qual que é a nossa cultura pra não deixar ela morrer, né? Sim. E isso é muito bom. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que é aqui de Santa Cruz também, que ela tem 2 meninas, e eu me sinto como se eu fosse dinda delas. Porque no momento que aperta, ela não tem muito com quem deixar. Claro, você pode pagar uma babá e tudo, mas não é uma pessoa de confiança, né? Sim. E a gente cria um amor muito grande. Eu sempre digo que eles são a minha família brasileira lá em Neuchâtel, sabe? Tenho alguns amigos assim, mas muito por causa da Philip Morris. Sim. E na Suíça tem bastante imigração de Portugal também. Então eu falo português todos os dias. Eu amo isso, poder falar minha língua, porque cansa a cabeça tu falar o dia inteiro inglês e francês, sabe? Depende com quem tu fala, tem que adaptar. No final do dia tua cabeça tá esgotada, assim. Então chegar em casa e poder falar português, poder tomar um chimarrão, comer um churrasco no final de semana, sabe? Eu sempre digo, se o Luiz não fosse gaúcho, não sei se ia dar certo. Porque eu preciso da minha companhia pro mate, né? Pra ter aquela coisa de sentir mesmo vivo, né? Porque é a nossa cultura, a gente precisa disso. O jeitinho de matar a saudade como dá, assim, Sim, né? fazer uma galinhada, sabe? Uma coisa bem daqui, assim. Uma galinhada com maionese. E tu comentava da questão do idioma, como é que foi nessa... tipo, tu se preparou antes, aprendeu o francês, foi na chegada lá, tu fez aula formal, sozinha, como é que foi? Então, quando a gente decidiu que ia ir pra Suíça, eu acho que era metade de 2020, era março de 2020. E daí ele disse, é francês aqui, então se tu quiser começar a estudar, eu falava inglês pela Philip Morris, assim, me virava super bem, e eu falava espanhol também, porque quando eu trabalhava no laboratório, eu trabalhava com a América Latina. Então eu comecei a estudar o espanhol falando já com eles, falando portunhol, e querendo ou não, isso me ajudou muito. E eu também sempre escutei a família da minha mãe falando italiano. Então, eu não consigo falar italiano, mas eu consigo entender italiano. Então, quando eu cheguei lá, pra mim foi muito difícil, porque eu trabalho desde os meus 16 anos. E eu nunca tinha ficado sem trabalhar. E eu tive que pedir demissão e ir pra lá. E daí aquilo bugou minha cabeça, assim, eu comecei a enlouquecer, né? O dia inteiro, não podia sair de casa, não sabia falar. Era frio, era inverno, dezembro, tava nevando, não saía do apartamento. E daí eu pensei, eu vou estudar o dia inteiro como se eu estivesse trabalhando. Então eu começava a estudar às 8 da manhã, parava ali pelas 11 pra fazer de dona de casa um pouco, né? Porque eu tinha que viver isso, então eu cozinhava e tal. E de tarde eu começava de novo e no final do dia eu tinha uma aula com um professor virtual. E eu fiz isso de janeiro até abril, final de abril. E em abril apareceu uma vaga, eu já tinha aplicado umas 3, 4 na Philip Morris. Eu lembro que eu passava na frente e eu dizia, eu vou voltar a trabalhar aqui, eu vou voltar a trabalhar aqui. Eu queria, sabe? Porque eu sempre amei muito trabalhar pra Philip Morris. E quando eu fiz a entrevista, foi muito engraçado até, eu fiz ela toda em inglês. E eu escrevi, meu chefe que não me ouça, ele não vai entender, tudo bem. Eu tinha o computador assim, com as folhas atrás na parede, escrito em francês as frases. Eu trabalhei em tal lugar, em francês, né? Porque eu sabia falar, mas eu tava nervosa, né? Eu não conversava muito. Uma colinha se precisasse. Uma colinha, assim, pra olhar e lembrar da frase, conjugar certo. E daí, eu achando que ele ia me perguntar sobre minha carreira e tal, ele me pergunta sobre um restaurante. Vamos fazer uma simulação que temos um restaurante. Eu pensei, ai, gente. Não foi pra isso que eu me preparei. E daí eu pensei, ainda bem que eu fiz as aulas, e daí a gente sempre fala coisas básicas, né? Quando a gente tá aprendendo um idioma, forno, lavar louça, varrer o chão, coisas assim, né? Então, eu adaptei ali a resposta dele e eu consegui me virar. Que é aquilo é isso que eu comentei antes. A gente fala no Brasil também que, eu não sou fluente em inglês. Ser fluente é tu conseguir se fazer entender e escutar. Tu não precisa conjugar perfeitamente, tu tem que conseguir se comunicar. E era o meu nível de francês na época. E isso foi muito bom pra me ajudar a passar por essa fase, que foi muitas mudanças na minha cabeça. Mas também me ajudou, quando eu comecei a trabalhar, eu não conseguia estudar mais, eu não tinha tempo. Mas eu falava todo dia francês. E eu ia pras reuniões, assim, gelada, sabe? Eu precisava, tomara que não me perguntem nada. Mas foi o que me ajudou, porque ajuda muito tu estar no país. E tu ser forçado a falar, né? Sim. E hoje eu falo, pra mim, às vezes é mais fácil falar francês do que inglês. Porque é todo dia, né? Sim. Então acaba sendo... Mas eu acho que o falar outras línguas me ajudou muito também, né? Porque é tudo do latim, então acaba ajudando. Às vezes eles usam uma palavra... Quando eu não sabia no início, eu botava uma palavra em português com a entonação diferente, sabe? E daí o pessoal ri e tal, e aceita, sabe? Eles nos acolhem bem. Que legal. E quanto a mudanças culturais, assim, vivendo, trabalhando, enfim, convivendo com as pessoas lá, o que tu diria, assim, as diferenças dos suíços para os brasileiros?
A primeira coisa que não tem como negar é que o povo suíço, o povo europeu em geral, eles são muito mais fechados, né? O brasileiro, quando tu conhece alguém, tu vê uma vez aqui, uma vez lá, a terceira vez tu já chama pra tua casa e já vamos fazer um churrasco junto, né? Tu é muito mais aberto. Ou com colegas de trabalho, às vezes tu te identifica com a pessoa, trabalha todo dia com ela, ela se torna tua amiga. O povo europeu é muito fechado. Então, é muito difícil fazer amizades lá. E a gente consegue fazer amizades quando a gente tem alguma coisa em comum, a língua, ou, por exemplo, nós temos uma cachorrinha, então tem amigos que têm cachorro também, e daí a gente começa a conectar, né? Mas isso é uma coisa muito difícil, assim, porque a gente se sente muito sozinho. E também, né, Paola, por exemplo, tem uma festa. Eu adorava ir em festa, que tipo, eu adoro ir no Oktober. Tu vai numa festa lá, tá tocando uma música que tu nunca ouviu, sabe? Daí tu fica meio assim, legal, mas não é aquela coisa de, nossa, assim, vou ir pro Central, hoje vou dançar uma bandinha a noite inteira com os atuais. Não é aquilo, sabe? Então, isso, assim, às vezes faz falta, sabe? A gente se sente um pouco vazio, mas a gente dá o nosso jeito, né? Tipo, que eu amo música gaúcha e bandinha, eu boto na minha caixinha de som e eu danço na cozinha, sabe? Quando é época de outubro, eu boto meu vestido de Frida e eu acompanho o desfile pela TV. Às vezes a gente vai na Oktober de Munique também, a gente já foi algumas vezes, que é super legal. E a gente vai adaptando, né? Tem as vantagens e as desvantagens, né? A gente tem que saber equilibrar. E a questão de pontualidade, porque a gente sabe que o Brasil tem a coisa do jeitinho brasileiro, é tal horário, mas não é exatamente tal horário, e dizem que os suíços são mais rígidos com isso. Sabe, a primeira visita suíça que eu recebi, primeiro que eles fazem tudo muito cedo lá, né? Tem muitas mulheres na Suíça que não trabalham, ou trabalham tipo 80%. Lá tem essa regra que tu não precisa trabalhar todos os dias, tu pode trabalhar 4 dias por semana. Principalmente quando é mãe, por causa que creche é mais complicado lá. Então, às vezes eles marcam às 6 horas da tarde. E no início eu pensava, 6, vou chegar às 7, tá tudo certo, não dá nem tempo de passar em casa e tomar um banho, né? E as primeiras visitas que eu recebi, era 1:06, a pessoa tava lá, e eu tava fazendo sobremesa ainda, sabe? E a gente vai se adaptando, mas eles são extremamente pontuais. Os trens também, sempre muito pontuais, assim, é muito difícil o pessoal tá atrasado, sabe? Pra questão do trabalho é super de boa, porque eles são flexíveis. Então, tu não tem que chegar às 8:30 ou 8 horas. Tu pode fazer a tua jornada de trabalho como tu quiser, depois tu trabalha um pouquinho mais, sabe? Isso sim. Mas quando tu marca com alguém, é sempre o horário pontual, assim. E eu era a rainha do atraso, né? Tipo, eu sempre atrasei pra tudo, assim. E eu tenho mudado bastante, mas eu ainda dou uma atrasadinha, assim. Mas quando eu sei que é com suíços, eu me esforço mais, porque eu sei que eles ficam ofendidos, assim, se tu chega tarde. E acontece muito lá deles marcarem a hora de tu ir embora também. Tipo, tu vai jantar na casa de alguém e eles te mandam um convite, é das 6:30 às 9. 9 horas. 9 horas, tchau, se tá comendo, eles fazem tudo certo pra que às 9 horas tu esteja pronta, te serve o café, pra que tu vá embora já, sabe? Então, é muito comum isso lá pra eles, não é falta de educação, sabe? Sim. E foi uma coisa bem diferente, assim, também, que eu não esperava quando eu cheguei lá. Sim. E como é que foi a experiência de ver a neve a primeira vez? Nossa, eu cheguei em Genebra, eu acho que era de tarde, então a gente deu 2 horas de viagem de carro até a minha casa, e eu fui já olhando, né? E assim, eu não consigo entender hoje. Eu não tinha pesquisado sobre a Suíça, eu não tinha ido olhar fotos, eu conhecia a Suíça e tal, de filmes e coisa, mas eu nunca tinha ido olhar muito detalhe. E eu cheguei lá e eu falei, nossa, como tem campo aqui, sabe? Porque eles aproveitam cada cantinho de terra. Então tu tem um prédio, uma empresa enorme, do lado tem umas vaquinhas. É muito assim. E eu falei, como tem campo, né? E quando eu cheguei, não tava nevando, mas tava aquele dia fechado, assim. E tinha nevado de manhã, então tinha muita neve acumulada. E foi a primeira coisa que a gente fez. A gente largou as malas, eu botei uma bota até os joelhos. E daí nós fomos, e o Luiz me levou numa parte mais alta, e eu pulava igual uma criança, assim, sabe? Tipo, no escuro mesmo. E é meio estranho, porque quando a neve já tá um pouco mais... já caiu, ela vira gelo, né? Então, não é aquela neve de quando filme ela gruda, que a gente vê, ela vira uma bloco. E eu pulava, aquilo no outro dia tava toda roxa, sabe? Mas foi assim, e daí no dia seguinte também nós fomos pra um lugar um pouco mais alto, porque ali é tudo tem muitas montanhas, né? Então, meia horinha tu tá na montanha. E nós fomos numa montanha mais alta e eu ia pulando e eu tava de legging. Eu lembro que eu não tinha roupa de neve, né? Eu nunca tive. Eu tava de legging com a bota também, eu ia pulando dentro e as pessoas ficavam me olhando e diziam, não faz mal, ninguém me conhece mesmo. E eu ficava brincando, eu ia brincar com as crianças, sabe? Escorregar e tal.
assim, até hoje, eu ainda sou apaixonada por neve, sabe? Sim. Agora eu tenho a desculpa, eu tenho minha cachorrinha, daí eu digo, ela quer brincar, eu tenho que ir com ela, sabe? Tem que ir junto. E o viver num lugar onde neva, conviver com as dificuldades, não estragou a magia pra ti até agora? Não, assim, o bom de lá é que neva muito no topo das montanhas, mas com toda a questão do aquecimento global que tem, a nossa cidade que a gente vive, ela é na beira do lago, que é uma cidade linda, né? Se chama Neuchâtel. Mas ali já não neva tanto, porque é muito úmido. Então, quando a neve tá chegando ali, tipo, meia hora de carro pra cima, tá nevando. Quando ela chega na nossa casa, já não tem muita neve. O perrengue que a gente passou foi ano passado, que deu uma nevasca, assim, e trancou toda a cidade, nada andava, ônibus, nada. Mas eu fui indo pra casa, pertinho, são 7 quilômetros, eu fui indo pra casa e peguei minha cachorrinha e fui aproveitar a neve, né? Mas deu muito perrengue, assim, pra dirigir é muito complicado. Se tu não tens os pneus de neve, que é um pneu específico pra não resbalar, é muito perigoso, dá muito acidente e tal. Mas eu nunca passei por problemas até hoje. Já se adaptou, aí fica a magia da neve, que a gente não tem aqui. É só botar um casacão, assim, a touca e já tá. Ah, que legal. Bruna, desses países que vocês visitaram, antes comentava que tem essa facilidade na Europa, né? De tudo ser mais perto, porque o Brasil tudo é longe, mas também voos mais baratos, trem, enfim. Quais foram alguns dos países que vocês visitaram desde que vocês estão lá? Tem toda a questão ao redor, todos os países que fazem divisa, né, com a Suíça, que a gente consegue de carro, assim. A nossa casa fica 2 horas da França. Então, a gente consegue ir pra França, pra Itália, pra Alemanha, muito fácil, né? Pra Áustria, que são lugares muito legais. A gente consegue ir fazer caminhadas, ou quando tem alguém que vem visitar, a gente pega um trem e vai pra Paris, são 5 horas, né? Eu digo, gente, eu moro a 5 horas de Paris, nunca imaginei isso. Mas, assim, é muito fácil. Mas o problema é conciliar a vinda pro Brasil, porque eu tenho que vir pra cá, né? Então, às vezes eu quero usar minhas férias pra vir pra cá, e eu uso pra cá e não consigo viajar muito. Mas a gente tem feito um balanço, assim. Então, os últimos países que a gente foi, esse ano a gente fez uma viagem, assim, foi a viagem dos sonhos, que foi para as Filipinas. E super longe, e eu vi as fotos, né, de praias magníficas. Eu sou muito praieira, eu amo praia. Tanto que eu dizia, por que eu fui morar num país de neve se eu amo tanto a praia? Mas as Filipinas foi fantástico, assim, a gente fiz todo um Excel com todos os programas que eu queria fazer. E a gente fez 5 ilhas dentro das Filipinas. Então, era aquela coisa de mochilão mesmo. Pegava a mochila, botava ali pouquíssima roupa, ia repetindo, biquíni, né? E a gente ia de uma ilha para outra, e maravilhoso, lindo, assim, as praias. O povo extremamente simpático, como o brasileiro mais, inclusive, porque eles são muito gratos pelo turismo, né? Porque o turismo sustenta muito as Filipinas. E um povo muito simples, mas extremamente pobre, assim, corta o coração, sabe? De tu tá lá e ver, inclusive, eu acho que mesmo pro real, eu acho que vale a pena, porque a moeda deles vale muito pouco. E tu consegue ir pra lugares, assim, fantásticos, sabe? Aquelas praias, assim, de perder o fôlego. E muito legal, assim, a gente fez 19 dias juntando feriados com final de semana, assim. E foi uma viagem dos sonhos, assim, sabe? Muito legal. E a questão, tu comentava que gosta muito desse planejamento, né? De organizar, de fazer esses roteiros. Hoje em dia, como é que funciona, assim, quando surge a ideia, as fontes que tu usa para fazer essa pesquisa? Vai em Google, olha vlog, que tu costuma pegar essas ideias também? Eu sou péssima para escolher o lugar, mas eu sou muito boa para planejar. Então, quando eu sempre falo, lanço o lugar e eu faço roteiro. Até quando tem gente vindo para cá, eu digo, onde é que vocês querem ir? E daí eu já faço roteiro pros meus amigos também. Eu devia trabalhar com isso, a gente sempre fala. Eu tô na carreira errada, eu acho. Mas eu, geralmente, assim, a primeira coisa que eu faço é eu jogo no YouTube. Porque pra mim o YouTube é muito rico nisso, sabe? É muito mais fácil de tu buscar do que no Instagram, por exemplo, e tal. Ou em blog também, às vezes, mas eu prefiro ouvir do que ler. Tipo, eu coloco ali e vou cozinhar. E daí eu fico escutando, sabe? Eu geralmente tento fugir de lugares muito turísticos. Sabe? Porque eu gosto de visitar, dar uma passadinha, mas eu prefiro ir para um lugar que não tá tão explorado, então tem que ir a fundo na pesquisa, sabe? É cansativo, tem momentos assim que eu digo, ui, tô cansada já, sabe? Mas daqui a pouco eu vou lá de novo, né? Eu continuo a minha pesquisa. E eu sempre busco, principalmente o voo e onde ficar em lugares seguros, né? Procuro sempre aquela coisa, se tem hospital perto, saber. Eu acho que isso é muito importante da gente saber se tem que fazer alguma vacina e tal. E os programas, assim, eu digo, né, quem gosta de ir de férias pra viajar, pra descansar, não vai gostar de ir comigo, sabe? Porque a gente fez também a Sardenha, que é uma ilha do lado da Itália ali, né, uma ilha da Itália,
que assim, é um outro lugar. Eles dizem que as Maldivas da Europa é de tirar o fôlego, lindo demais, assim. Nós chegamos no aeroporto de Baixo, a gente fez toda a volta de carro, foram 12 dias, e no final meu namorado falou, ele disse, nossa, eu preciso descansar, sabe, porque não dá nem tempo de desfazer a mala, já tem que refazer, mas tu consegue conhecer muito do país fazendo isso. E eu adoro isso, sabe, eu gosto, claro, a gente tem aquele momento que tu fica lá na praia, lê um livro, sabe, dá uma relaxada, mas é cansativo mudar de hotel todo dia. Mas eu acho que viajar é isso, é tu enriquecer, tu conhecer a cultura, a comida, falar com o pessoal local, e a gente faz muito isso também. A gente vai nos restaurantes mais simples, não aqueles super famosos, assim, e a gente fala, qual que é a melhor praia que tem aqui, aonde os nativos vão. A gente gosta dessa coisa mais roots, assim, e tu consegue achar lugares fantásticos, assim, que não estão ainda estourados. E daí tu come mais barato, tu fica num lugar mais de boa, sabe? Tu consegue descansar e sentir aquela conexão com a natureza, que às vezes tu vai num lugar muito turístico e tu não consegue, sabe? Quando tem muito movimento, pode até pode tornar a experiência ruim, né? Dependendo se tu não consegue aproveitar, né? Não, e eu também tenho um pouco de medo, pra te falar a verdade, quando tem muita gente junto, sabe? Eu não sou muito acostumada com isso, então às vezes eu fico meio em pânico, assim, quando eu tô sempre agarrada com alguém, né? Se vou viajar com uma amiga, eu também procuro viajar muito com as minhas amigas, assim, eu tenho algumas amigas lá já, que são de Portugal e tudo, e a gente vai, às vezes, pra algumas ilhas, e elas dizem, tá tudo bem, eu disse, sim, eu tô com um pouco de medo, vem cá, quando tem muita gente, sabe? Porque eu até acho que é um pouco por causa disso, da falta de segurança que tinha no Brasil, da gente não andar com o telefone na mão e tal, porque eu não consigo me localizar sem GPS hoje, então eu boto tudo no GPS, e quando tem muita gente, eu tenho a impressão de que eles vão me levar junto, sei lá, sabe? Ou que alguém vai passar e pegar minha bolsa, e que eu vou ficar empenhada, sabe? Mas, é claro, isso vem com o tempo também, né? Tipo, é aquela sensação, mas eu consigo controlar e curtir o momento ainda assim. Sim. Mas eu geralmente prefiro ir pra lugares menos lotados, assim. E tu falou algumas vezes, né, que tu gosta muito da nossa Oktober e que vocês tiveram a oportunidade de visitar o Oktober de Munique. Quero saber como é que foi essa experiência, se lá é tão legal quanto aqui, se é diferente, qual a impressão de vocês? Na verdade, o que aconteceu foi que, quando eu tava aqui, na empresa, a gente tem associação e a gente desfila, né? Primórdia é uma das empresas. E eu era que puxava a dancinha lá na frente. Porque eu sou inimiga do fim, assim, eu amo dançar e fazer festa. E quando eu me mudei, eu pensei, nossa, como é que eu vou passar sem dançar aqui, sem ir pra de vez em quando, sabe? E daí eu disse, tem Oktober aqui do lado, gente, né? Eu tenho que ir pra lá. E daí, a Oktober acontece em setembro lá, né? E meu aniversário é em setembro. Então, quando meu namorado, a gente geralmente tira férias na época dos nossos aniversários. Ele é em abril e eu em setembro. Ele falou, o que tu quer fazer no teu aniversário esse ano? Eu disse, eu quero ir pra Oktober. E ele deixou, achou que eu tava brincando. E era real. E daí a gente pegou o carro das 5 horas até lá. E nós chegamos, assim, totalmente perdidos, né? Peguei só um hotel do lado e só fomos, assim. E é muito legal. A vibe da Oktober de Munique é completamente diferente da nossa, assim. Tem vários pavilhões e cada pavilhão tem uma banda tocando. Eles servem caneco de chopp de 1 litro. O pessoal todos em cima dos bancos das mesas, não tem ninguém no chão. E vem linguiça, com wurst, que eles falam, com as outras coisas, assim, com mostarda e tal. A comida, os pretzel também, que são diferentes. Acho que é bretzel, não sei muito bem, não falo alemão. E daí vem aquilo ali, então, tipo, é uma vibe muito boa, mas eles não tocam música alemã, por exemplo, nas que eu fui. Eles tocavam mais música internacional, assim. Mas é legal, tu consegue curtir e a galera tá toda animada por causa do chopp, né? Então é uma vibe surreal, assim. Só que o que é muito complicado também é que pra entrar, tu tem que... funciona das 9 da manhã às 11 da noite, se eu não me engano. Então se tu chegar às 3 da tarde, tu não vai entrar. Porque os pavilhões já estão lotados. Tem que comprar mesa e no final de semana é super concorrido. A primeira vez que a gente foi, tinha uns amigos lá, eu disse, não, que coincidência, sabe? E a gente conseguiu entrar e ficamos na mesa com eles e foi super legal. O problema foi voltar no outro dia, de carro, 6 horas, depois de tomar 3 litros de chopp na noite anterior. Não foi nada fácil, olha. Mas a gente foi uma segunda vez ano passado também, e daí eu consegui ir com um vestidinho de Frida e tudo, né? Eu comprei lá, me preparei, mas esse ano passado a gente não conseguiu entrar. E eu tava muito frustrada, porque eu queria muito ter ido, eu tava toda preparada pra ir com a roupa e tudo. Né? E a gente foi num sábado, tava chovendo na rua, então a gente tava caminhando de guarda-chuva, esperando pra entrar e não dava pra entrar. E a gente ficou só um dia, a gente foi só por um dia, então eu falei, a próxima vez a gente tem que se organizar, porque eu não me informei muito, eu achei que ia ser igual a primeira vez, que eu ia conseguir entrar e a gente não conseguiu.
Mas é muito legal, assim, eles têm vários pavilhões, acho que mais de 12, 13, e tem uns que tocam música mais típica, tem uns que tem pavilhão com vinho também, que não é só chopp, sabe? Legal. E é muito legal. E da Alemanha, em especial, tu comentava antes que esses países que têm fronteira, vocês acabam indo, foram para outras regiões também? A gente foi para Munique ano passado, quando os meus sogros estavam lá, porque eles são de descendência alemã. Sim. E foi lindo de ver. Meu sobrenome é Halber, minha família do meu pai também é alemã, mas a gente não tem muito aquela cultura, digamos assim. Eles têm mais, tipo, meu pai não fala alemão, né? Os meus sogros, quando eles chegam lá, eles falam alemão com todo mundo, o alemão antigo. Sim. E foi muito legal ir pra Munique, por exemplo, porque como eu não tenho isso muito vivo, eu tenho muito mais laço com a Itália, né? Porque a minha mãe, todo mundo falava e tal. Então, e a gente tem a filiada da Philip Morris na Itália, então eu vou de vez em quando pra Itália, trabalho também. E eu viajo mais dentro da Itália, quando eu vou sozinha. Mas a gente foi pra Alemanha também, pra Munique agora, esse ano, eu acho que foi. E foi maravilhoso também. Lindo, assim, uma surpresa pra mim, sabe? É legal também tu viajar pra lugares que não estão na tua lista, porque abre a tua mente pra coisas que tu gosta e tu não sabe, né? Que tu nunca pensou que tu ia gostar daquilo, e tu conhece e fala, nossa, que lindo, sabe? Antes tu comentou sobre as Filipinas, era algo que eu pensei em te perguntar também. Se desses 17 países que tu conhece, tem algum que seja, digamos assim, inesperado, que talvez tu não tava com uma expectativa tão alta e te surpreendeu, ou que talvez os brasileiros não vão tanto e tu recomendaria, assim? Eu fui quando a gente foi pras Filipinas, a gente foi por escolha, olhando praias, sabe? Porque a gente é fãzaço de praias, a gente foi pras Maldivas, pras Filipinas, pra Sardenha, pra Albânia, que é um sonho de lindo, tipo, super barato também, vale super a pena, mas é tudo pertinho. Um país que me surpreendeu muito agora foi, uma semana antes de eu vir pra cá, eu fui fazer um treinamento de trabalho na Bélgica. E daí, a gente pode fazer a Flex Trip, que eles falam que é em vez de ir na segunda-feira pro treinamento, tu vai na sexta, paga o final de semana por tua conta, a passagem é a empresa que paga, né? Mas tu estende a viagem por tua conta. E daí eu pensei, tá, vamos ver o que tem na Bélgica. Bélgica, né? Eu só sabia do chocolate belga, quando eu fazia brigadeiro, nunca tinha pensado. E eu cheguei lá, e eu olhei aquele lugar, e eu sempre procuro, quando eu vou sozinha, fazer os tours com os guias locais, porque eu acho que quando tu conhece a história do lugar, aquilo enriquece muito, assim. Então, eu fiz a visita e tal, e foi muito legal, muito, muito legal. Os prédios, a história da Bélgica é muito legal. Só o tempo que é ruim, né? O tempo é péssimo. Mas me surpreendeu muito, assim, e o povo muito legal também. E eu parecia que eu tava numa cidade de filme, porque as casas são todas perfeitas, iguais, de tijolinho. Todas, assim, parecia uma casa de boneca, uma cidade de boneca, sabe? E lindo, assim, foi uma surpresa enorme a Bélgica pra mim. Eu nunca ia estar na minha lista, sabe? Não era uma coisa que eu esperava fazer. Que legal. E, Bruna, tem uma pergunta que eu faço para todos os viajantes que participam do programa, que é qual o próximo destino, né? Então, aí tu comentou que tem a tua listinha. Tem algum destino que tu gostaria muito de conhecer ainda, que tu planeja para algum momento? Ou se já tem alguma viagem já marcada? Então, a nossa ideia era agora vir pro final do ano pra cá e ir pra Fernando de Noronha. Porque, honestamente, eu, brasileira lá, eu tenho vergonha de dizer que eu não conheço o Brasil. Tudo bem que o Brasil é grande, mas eu comecei a viajar quando eu saí daqui. Eu não tinha esse hábito. Então, tu já foi pros Lençóis Maranhenses? Não. Tu já foi pra Bonito? Não. Eu fui pra Porto de Galinhas, pro Rio, poucos lugares aqui. E Fernando de Noronha, pra mim, é um lugar, assim, único, sabe? Eu acho que tem que ser visitado, assim. Então, eu tenho na minha lista Fernando de Noronha, mas, claro, eu quero fazer isso quando eu não posso vir pro Brasil e não passar aqui no Sul, né? Sim. Então, eu preciso ter férias grandes pra conseguir conciliar as duas coisas. Combinar, né? Não está planejado, mas está no top 1 da lista. Tem uma ilha também, eu não me lembro o nome agora, Zanzibar, eu acho, que é na África do Sul, pertinho ali embaixo. A gente tava pensando em ir também, mais uma vez, né, apaixonados por praia, assim, e a gente quer ver os animais e tudo mais, mudar um pouco, sabe, o roteiro. Porque ir pra um lugar que só tem praia também, não, sabe, tu tem que conhecer coisas diferentes e abrir tua mente, assim. Sim. Então é um lugar que a gente pensa em ir também, mas eu ainda não fiz nada de roteiro. O roteiro não tá pronto. Preciso acumular férias de novo. Mas tem esses planejamentos sempre em andamento, assim, sempre. Quando tem uma brechinha. Sempre. Agora, sempre no final do ano a gente tem o calendário de feriados do ano seguinte. E uma coisa que facilita muito lá na Europa é que tu pode tirar férias por dia, tu não precisa tirar por uma semana. Então a gente emenda ali os feriadões com uma segunda e uma terça, tu já tem 5 dias, tu consegue fazer muita coisa. Tu tem 2 horas de voo, tu tá no lugar já,
Sim. E daí, depois tu vai um dia virado mesmo, ou faz um dia de home office lá, sabe? Pra conseguir acomodar o voo. Então, a gente sempre pega o calendário do ano seguinte e tem que fazer uma organização, tem que organizar dinheiro. Como eu falei, a gente tem a cachorrinha, então a gente tem que organizar quem fica com ela, que ninguém fica de amigos, a gente tem que pagar alguém pra ficar com ela, né? Porque eu também não quero, eu quero que cuidem dela. Sim. Tem tudo isso, é toda uma logística, assim, pra poder aproveitar, sabe? E eu acho que a organização nisso ajuda muito, assim. Ah, legal. Porque nos permite ir pra outros lugares, sabe? E tem lugares também que tu olha e tu acha que é legal, e daqui a pouco tu vai olhar e pensar, mas é mais do mesmo, sabe? Eu quero ver uma coisa diferente. E daí tu pensa, de repente eu não vou nesse feriado, vou guardar as férias e vou fazer umas férias mais longas pra ir pra Ásia, por exemplo. Alguma coisa assim. Ah, bacana. E essa, o que tu comentava antes, né? Ah, vocês estão a 5 horas de Paris de trem, 5 horas de Munique de carro, vocês acabam viajando também de formas diferentes. Às vezes de avião, às vezes de carro, às vezes de trem. Isso também acaba variando. Varia bastante. Pra nós, como nós somos dois, vale a pena ir de carro. Se é dentro da Suíça, por exemplo, ou, tipo, na borda com a França ou com a Itália, vale a pena, tipo, dar 5 horas de carro. E isso é uma coisa que a gente brinca muito também, quando a gente morava, que dizia, tem que ir pra Porto Alegre, 2 horas e meia de carro. Nossa, hoje a gente vai de manhã e volta de noite, faz 5 horas por dia. Mudou muito, sabe, a nossa cabeça nisso, assim. Porque o Brasil é muito grande, né, então a gente nunca vai pegar um carro e ir pro Rio de Janeiro um final de semana e voltar. Sim. Né, mas isso foi uma coisa que mudou muito, assim, a gente geralmente usa o carro, né. Mas o trem funciona muito bem, muito bem. E é bom porque no trem tu tem banheiro, tu pode caminhar, tem internet, tu não precisa estar atento, tu pode dormir se tu quiser. Funciona muito bem, sabe? Eu sempre recomendo pros meus amigos que vão pra lá, comprem o passe do trem da Europa. Porque ele te ajuda muito a viajar. Tu pode pegar de noite e acordar de manhã. Tipo, tu vai pra Holanda, sai da Suíça de manhã e chega na Holanda de noite, sabe? Ou ao contrário, dorme no trem e de dia tu tá lá, tu volta no outro dia, entendeu? Não gasta com hotel, por exemplo. E tem vários passes que fazem toda a Europa por um preço determinado, assim, tipo 400 euros, por exemplo. E porque se tu vai pro aeroporto, tu perde o tempo pra chegar até o aeroporto. Tu fica 2 horas no aeroporto, mais 1 hora de voo, mais 1 hora pra chegar onde tu quer chegar. Tu perde muito mais tempo. Sim. Sem falar que o avião pode cair, né? Nunca cai, mas enfim. E esse ingresso do trem, digamos, tem um valor fechado, mas tu pode fazer quantas viagens naquele período? Tu compra por períodos, assim. Eu sei que essa minha amiga que foi agora, ela comprou um por 21 dias. E daí a única coisa, por exemplo, assim, quando ela pagou os 400 euros, alguma coisa assim. E daí ela foi pra Paris. Então, pra Paris, por exemplo, tu tem que reservar banco no trem. Daí tu paga uma taxinha de reserva, tipo 18 euros, por exemplo. Mas tu economiza muito dinheiro. É bem mais barato do que tu pagar todos individualmente. E assim. Pra mim, não é tanto pelo dinheiro, claro, que é muito importante a questão financeira, mas é a questão do conforto. Porque viajar de trem, tipo, não tem erro, o trem dificilmente atrasa. E tu consegue aproveitar, tu consegue ler um livro, tu consegue fazer teus posts no Instagram se tu quiser. Quem quiser trabalhar, pode trabalhar, né? Exato, tem internet por todos os lugares, então é muito mais confortável, sabe? Eu sempre recomendo, assim, peguem o passe do trem e explorem a Europa. Sei. Bruna, pra quem quiser te conhecer, tirar alguma dúvida, ver um pouco das tuas viagens, se quiser deixar a tua rede pro pessoal te seguir. Claro, honestamente, eu não posto muito. Eu tenho 1 milhão de fotos, assim, mas quando eu viajo, eu tô 100% lá. E eu faço late post, sabe? Uma semana depois eu começo a postar, assim. Mas meu Instagram é bruna.halber. E é só foto de praia, quase. Que é todos os meus destinos favoritos, assim. Que legal, Bruna. Obrigada por ter aceitado o convite, participar aqui com a gente, contar todas essas tuas experiências. E agora aproveitar os últimos dias de Brasil. Sim, aproveitando a fundo para ver todos os amigos, matar a saudade das crianças, que já estão enormes, né? Já fiz a minha parte de outubro ali, aproveitei muito bem cada minuto. E muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder partilhar isso. E eu espero que motive muitas pessoas, né, que têm medo. Eu sempre digo, quem me conhece, até quem não me conhece, não me custa nada partilhar e ajudar, eu adoro isso. Que legal. É muito bom. A gente conversou hoje então com a Bruna Halber, que mora na Suíça, Santa Cruzense, compartilhando as suas experiências de viagem aqui com a gente. E esse episódio do Destino vai encerrando por aqui, mas daqui a pouco ele está disponível lá em Arauto Play em vídeo, no portal Arauto, na aba Podcasts, na opção do programa Destino, e também no Spotify do Grupo Arauto, se você quiser ouvir de novo, compartilhar. E por lá você encontra também todos os episódios passados, já são mais de 60 conversas por aqui, com vários viajantes de outros países, que vão te inspirar aí a fazer a tua próxima viagem.
Muito obrigada, gente, e até mais!